Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do Cop Talks Agro. Obrigado pela participação de vocês. Estamos aqui com feras aqui no assunto. A gente vai falar sobre seguro rural, crédito rural. Esses profissionais aqui, eles vão trazer um raio-x do setor. Eu estou aqui para participar aqui com a gente. Eu estou com o Joaquim Neto, ele é superintendente de produtos agro da Tóquio Marine. Estou com o José Ângelo Mazilo Júnior, ele é assessor especial do ministro da Agricultura. E o Dilmar Antônio Pérez, ele é diretor de negócios na Credicoamo, Crédito Rural Cooperativo. Gente, obrigado pela presença de todos. E para a gente já começar aqui esse nosso bate-papo, eu já vou fazer a minha primeira pergunta para o José Ângelo. É possível notar que a demanda por recursos no agro tem aumentado muito. Quais são os fatores que estão contribuindo para este cenário? E quais os principais desafios que o Brasil ainda enfrenta nessa questão? Com você. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Aqui em eventos desse tipo, eu junto duas paixões minhas profissionais, o cooperativismo e o agronegócio. Então, agradeço mais uma vez a Cop Talks por me convidar e respondendo diretamente a pergunta, são dois fatores. Primeiro, o preço dos commodities sobe, os custos de produção sobem, então isso já é um fator que exige mais crédito para custeio e investimento, né? O outro é o nosso agro também cresce de volume. Então, conforme nós formos produzindo mais, vamos precisar de mais investimento e precisamos. A gente precisa mudar a escala. A gente precisa, por exemplo, nós estamos com um programa agora muito forte de conversão de pastagem, as pastagens que não são mais utilizadas em lavoura. Então, mais produção, mais área, mais escala, e com isso nós vamos precisar de mais crédito e mais seguro. Perfeito. E você falou, são duas paixões, o agro e o cooperativismo. Você também vem de alguma cooperativa? Você trabalha? Como que é essa tua relação com o cooperativismo? Eu sou funcionário do Banco Central cedido ao Ministério da Agricultura. No Banco Central, eu fiquei 8 anos no departamento, ajudei a construir o departamento de supervisão das cooperativas de crédito e instituições financeiras não bancárias. Lá, o Dilmar me acompanhou bastante nessa jornada. Lá a gente fez muitos movimentos para melhorar o ambiente de negócio do cooperativismo financeiro. Inclusive, esse nome não foi cunhado por mim, mas eu levei para o Banco Central. Nós, por exemplo, o FGCOP foi uma criação da época que eu estava lá. E toda a modernização que a gente precisou fazer. Ao ponto de, quando o Basileia, lá, o BIS, fez o primeiro trabalho de regulação em cooperativa financeira, eles me chamaram para participar do grupo, acabei coordenando primeiro paper, primeiro artigo sobre esse tema. Então, realmente, eu tenho um vínculo muito forte. E com o agro, o meu vínculo abarcou também, passou a abarcar também as cooperativas agropecuárias, que também têm um importante papel em termos de assistência para o produtor rural, para a obtenção de crédito e seguro rural. Então, está tudo em casa hoje. Que maravilha. E, pelo visto, como você está falando, você já conhece o Dilmar de longas datas, né? Então, o Dilmar bacana. E o Joaquim, né? Nós assim, já conheço, já também, muito. Então, a gente está aqui entre amigos, bacana. Belo bate-papo. Verdade. Ô, Dilmar, me fala uma coisa. A gente está falando de crédito rural, né? Você é diretor de negócios lá na Credicoamo. Ao mesmo tempo, teve uma pesquisa recente que apontou que a procura por seguro rural no Brasil triplicou em 5 anos. É uma crescente que vai continuar? Bom dia a todos, bom dia. É sempre uma satisfação estar com vocês aí, em especial o Ângelo e o Joaquim, que são pessoas que a gente tem uma relação muito próxima. Com o Ângelo tem uma relação muito próxima quanto do Banco Central, o Joaquim está no ramo que nós somos praticamente especialistas na área aqui no seguro agrícola. E uma satisfação também ter meus agradecimentos ao Mundo Cop, né, que nos chamou aí para participar desse painel. A gente vê assim
com bons olhos, né? O cooperativismo, do modo geral, ele trouxe uma certa estabilidade para o seguro agrícola. Obviamente, a gente fala muito na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Iniciamos um trabalho lá em 2006, 2007, seguro muito incipiente, né, na época, né, tal, e depois você vê um crescimento ano a ano nessa modalidade de seguro. O seguro agrícola talvez seja o principal, né, produto que faltava para trazer uma tranquilidade para o homem do campo, né? A gente tinha, nós sabemos que o Proagro sempre está limitado, né? Mas o seguro agrícola trouxe assim uma abertura muito forte. Ele vem crescendo e, na nossa visão, ele tende a cada ano safra, aumentar essa procura por seguro agrícola, em função de tudo que vem ocorrendo, intempéries permanentes, regiões do país onde é que você tem uma região mais suscetível a riscos, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós temos a visão de que o seguro agrícola terá grandes oportunidades de futuro no crescimento. Perfeito. Eu só queria fazer um comentário do Ângelo aí, enquanto ele, chefe do departamento do DESUC. Nós temos, assim, também, por ter convivido bastante com ele, e o Joaquim também teve convivido também, nós temos dois momentos do cooperativismo de crédito no país, né? Um momento antes da chegada do Zé Ângelo no DESUC e o pós-chegada do Zé Ângelo aí. Nós temos, assim, que ter um agradecimento muito forte. A modernização que aconteceu no cooperativismo financeiro no país tem, obviamente, o crivo vosso em toda vamos falar assim, a desburocratização que aconteceu no processo todo, enquanto órgão regulador, né? Sem deixar de ter os olhos de regulador, mas, ao mesmo tempo, os olhos de que tem que ter desenvolvimento, expansão, conhecimento, relacionamento e a chegada do recurso na mão do agricultor, principalmente na nossa área, né? A chegada do recurso na hora certa na mão do agricultor aqui na conta aqui. Muito obrigado por tudo que você fez pelo cooperativismo aí. Que bacana. Acho que temos muitas histórias aqui para levantar, viu? Temos. Ô, Joaquim, agora eu queria perguntar para você, Joaquim. Joaquim é superintendente de produtos agro lá da Tóquio. Nos últimos anos, o mercado de oferta de seguro agrícola ele sofreu muita instabilidade. Você acha que 2023 ele chega com a chance de reverter essa situação? Bom, muito obrigado pelo convite de estar aqui com grandes amigos de longa data aqui no COP Talks. É sempre bom falar desse assunto que a gente se dedica tanto e há tanto tempo. O que a gente imagina aí é que o Ministério da Agricultura, através do PSR, o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, aí que o José Ângelo tem tanto nos auxiliado aí nesses últimos anos, tem crescido, vamos dizer, o mercado de seguro agrícola para atender o agricultor. E o trabalho que o Dilmar tem feito na Coamo, todo o estímulo ao seguro foi fundamental para outras cooperativas também irem nessa mesma linha. Então, aí estamos aí com duas feras, duas pessoas que conhecem muito do assunto. Eu estava assistindo um pouco antes outros colegas aí falando, o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, falando do esforço no seguro, a necessidade do desenvolvimento do seguro e que ainda temos só o atendimento de cerca de 15% da área plantada. Então, a gente tem tentado aumentar isso, mas ainda não alcançamos, vamos dizer, patamares maiores do que 50%, como outros países que também têm o agronegócio muito forte, como os Estados Unidos, chegam a 80%. Né? E até também o Loyola falando da importância dos problemas climáticos que interferem, né, na produção agrícola, e é para isso que o seguro se presta. Nós tivemos aí, na safra 21-22, um grande problema. Foram vários eventos climáticos, por exemplo, 6 geadas bem severas, seca no milho segunda safra, seca na soja de verão, e todo esse contexto foi bem importante para demonstrar a que o seguro se destina.
para que ele atua no mercado brasileiro, numa fortaleza que é o agronegócio brasileiro, né? Estamos falando aí de mais de 10 bilhões de indenizações que foram realizadas num espaço de talvez 6 meses. E são 16 seguradoras que atuam no mercado, a Tocmarine é uma delas, aportando aí os agricultores para se manterem na atividade. Imaginamos aí que o seguro é um dos pontos de sustentabilidade de todo esse contexto, né? Mas demonstramos aí essa força, essa agilidade, atendimento de agricultores, mas o cenário se mostrou, mesmo assim, muito negativo. Então, estamos buscando aí uma continuidade e, oxalá, continuamos um crescimento aí da ordem de 30% desse ano na busca por seguro. O próprio Ângelo citou, né? Um aumento do valor das commodities, um aumento do valor dos custeios, né, dos insumos, e o aumento da área plantada, né, da produção, da atividade agrícola. Então, as seguradoras têm que buscar atender todo esse crescimento e superar um pouco mais, né, para atingirmos aí um percentual mais firme, vamos dizer, da penetração no mercado. Mas entendemos que estamos preparados para isso e é isso que nós desejamos realizar neste ano. E, Joaquim, ainda falta muito, nessa visão dos agricultores, ainda falta muito para eles entenderem que isso é fundamental para eles? Olha, infelizmente, acreditamos que sim. São poucos agricultores que têm uma cultura do seguro, né? Quando a gente fala do seguro, a gente está vendo uma concentração mais nos estados do sul, que tem uma frequência de eventos climáticos e uma severidade um pouco maior que outros estados. Nós agora nos avizinhamos aí para a safra de verão, que deve ter El Niño, né? O programa tá demonstrando de ser para El Niño, e aí possivelmente vai haver seca no centro-oeste e não vai haver tanto prejuízo nos estados do sul. Então, são maneiras aí da gente buscar uma maior pulverização e distribuição, dispersão geográfica dos riscos, porque lembramos que o seguro é mutualismo, então muitos devem adquirir o seguro para poucos terem as indenizações. E não foi isso que tivemos nos 2 últimos anos, né? Chegamos aí com valores de sinistralidade, né? A relação do que se arrecada com o seguro e do que se indeniza de 110% em 2021 e 140% em 2022, no ano passado. Então, precisamos aí estimular a maior contratação do seguro e temos por certo que as cooperativas são um dos melhores canais para essa distribuição e pulverização geográfica para outras regiões. Por exemplo, o estado do Paraná já consome bastante o seguro, já tem uma cultura bastante evoluída, é o estado que mais consome seguro. Agora, não é a mesma coisa no Mato Grosso, não é a mesma coisa em Goiás, não é a mesma coisa no Mato Piba, né? Essa é a nossa busca. Perfeito. José Ângelo, fala para a gente, qual a importância do incentivo público e privado caminharem lado a lado em prol da destinação de recursos para o agro? Qual a perspectiva para essas duas frentes aí para 2023? Eu antes agradeço o Dilmar aí pelo reconhecimento, é bastante importante, que a gente trabalha para o mercado, eu trabalho para o ambiente de negócio. Então, vocês que usufruem têm que me dar o feedback, está certo, está errado, para poder melhorar aqui a minha atuação. Então, realmente, cooperativismo não medir esforço. Os 4 anos passados não medi esforço para o crédito privado. Acho que o crédito privado tem a ver muito com a pergunta que você me fez. E o seguro é umbilicalmente ligado. Então, hoje eu acho que o foco da minha atuação está... Preciso continuar a consolidar o crédito para o agronegócio, o crédito privado. O plano safra com crédito subvencionado tem que ajudar a gente a melhorar cada vez mais o ambiente de negócio para o produtor e suas cooperativas pegarem dinheiro no mercado privado, porque o dinheiro no mercado privado ele tende a ser até mais barato
se for colocar todos os custos que o produtor tem para pegar o recurso no plano safra, venda casada, tempo que ele gasta, às vezes o crédito não chega tempestivamente, o mercado, às vezes, é muito mais complicada a contratação, então o crédito privado ele supre muito isso, e com a concorrência ele tende a ficar mais barato. Então a gente deseja mesmo que o crédito privado venha a ser o grande fornecedor desse insumo fundamental para o produtor rural, que é o dinheiro, o financiamento para produzir. Mas ele vive agarrado com o seguro rural, com a gestão de risco, porque quem vai emprestar dinheiro tende a cobrar menos e abrir mais crédito para o produtor, que é percebido como tem os instrumentos adequados para gerenciar os seus riscos. E nisso, o seguro rural tem um papel absolutamente fundamental. Deixa eu fechar aqui esse troço que está buzinando aqui. Né? E eu não tenho, aí sim, eu acho importante, não quero tirar do rito que vocês desejam para o programa, mas é importante a gente avaliar riscos para o programa do PSR. E eu não tenho uma visão muito otimista. Eu sou uma pessoa otimista, eu vivo dizendo que até hoje parece que o Estado não entendeu a importância que é subvencionar o seguro rural. Seguro rural, ele é um programa que, para cada real que o Estado coloca nele, a alavancagem é muito grande, o benefício para o setor é muito grande. Eu não estou dizendo que, quando a gente advoga pró-seguro rural, a gente acha que os outros instrumentos devem ser preteridos em hipótese nenhuma. A gente só entende que o seguro rural está muito aquém em termos de orçamento geral da União, em termos de atenção do Estado do que ele deveria estar. E o pior, eu não estou vendo um futuro muito bom para o seguro rural, vocês me perdoem a franqueza. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos mais recursos para a subvenção ao prêmio de seguro rural, porque a indústria tem que se estruturar com previsibilidade. Nenhuma indústria complexa como é a indústria do seguro rural, que tem todo um esforço de venda, de assistência técnica, lá na ponta com os corretores, todos os produtos desenvolvidos pelas seguradoras, que também assumem, muitas delas em estágio final, o risco da operação. E o que dirá das resseguradoras, que precisam dar suporte para as seguradoras? Então, há toda uma estrutura complexa que depende de previsibilidade. E o Estado até hoje não deu previsibilidade, porque até hoje ele não disse quanto que ele vai minimamente colocar em termos de subvenção no produto, e daí por diante se estrutura tudo. Então, assim, bom, vamos dar a chance para os outros falarem também. Eu fiz aqui uma espécie de teaser, vou me explicar ao longo do programa, mas para evitar de complicar depois a vida dos meus colegas aqui de painel, vou passar a palavra para eles, mas eu gostaria muito da franqueza, tanto do Gilmar quanto do Joaquim, no sentido de você está certo, você está errado. Não é assim, porque a minha visão é muito pessimista em relação ao seguro rural nos próximos anos. Ângelo, deixa eu tomar... Vamos aqui, Gilmar. Ok. Não, eu vou pegar dois momentos aqui. Eu vou plagiar o nosso presidente da cooperativa, o doutor Haroldo Galassina, que ele diz o seguinte, questão do aculturamento do agricultor com relação à proteção de si próprio, né? Dos seus riscos que você tem que adquirir. Aqui na cooperativa, nós trabalhamos muito, né? Como nós estamos ligados diretamente à cooperativa de produção, com assistência técnica, com todo desenvolvimento, então aqui você tem assim, o agricultor compra semente, adubo, inseticida, herbicida, todos os seus insumos e compra seguro como se fosse um insumo dentro do seu projeto técnico. Porque é uma maneira de você proteger isso daí. Então, esse é um discurso do nosso presidente e a gente trabalha isso daí todos os dias com o nosso quadro de associados. E um outro momento que entra no que o Ângelo falou. Ângelo, você está corretíssimo com relação a tudo isso. A questão vamos falar assim, a partir do momento que o Estado aporta recursos no seguro agrícola, ele pode, em duas frentes, né, trabalhar o volume de recurso que se disponibiliza em função de que você não tem que carregar endividamento, prorrogações, uma série de situações que nós vivemos no passado. Quer dizer, nós que estamos aí já há algum tempo no crédito rural, desde 78, 79, nós estamos vivendo no crédito rural, a gente vem em várias etapas da nossa vida
financeira do nosso agricultor, que teve o Estado que colocar recursos por 10, 20, né, o caso da última, da securitização, teve que colocar um batalhão de dinheiro para salvar uma situação que, se tivesse uma proteção, o Estado tivesse uma atuação mais forte com relação à subvenção, ele teria, vamos falar assim, um volume de recursos melhor e maior, né, mais qualificado, na verdade, para atender esse quadro de associados, principalmente o agricultor iniciante no processo de plantio. Então, você está correto quando você vai dizer. Eu assim, um pouquinho discordo com você, porque eu sou otimista a vida toda, né? Porque estou numa cooperativa financeira, eu tenho que ser otimista, acho que o governo vai colocar, mesmo que parcialmente o volume, a gente tem que trabalhar isso daí junto com as seguradoras e com as resseguradoras, no sentido de você adequar os custos para que fique uma condição aceitável para o agricultor, né? As limitações que existem no PSR hoje, ele em determinado momento, em determinadas culturas, ele é inibidor, na verdade, né? Porque é muito pouco recurso pela necessidade que o PSR necessitaria nos dias atuais. Mas, eu falo assim, diferente um pouquinho de todo o outro lado da coisa, eu sou otimista sempre, acho que vai funcionar, o agricultor vai adquirir o seguro, vai se proteger, e nós vamos ter o cooperativismo, de um modo geral, assim, com muita sustentabilidade, principalmente quando a gente traz o saldo, vamos falar assim, o endividamento desse agricultor, e graças ao seguro agrícola, nesses 17 anos que nós estamos trabalhando com o seguro, que no Brasil, que entrou mais fortemente, nós não tivemos mais históricos de prorrogações dentro de casa. Então, se pegar a nossa carteira da cooperativa, é extremamente clean em função dessa proteção que o associado veio a fazer. E muito em função também da dirigência da nossa diretoria, da nossa presidência do conselho, que foi para o campo avisar o agricultor. Ou você se protege, ou fatalmente, num determinado momento, você sai do ramo. Então, é para segurar o homem do campo, no campo que a cooperativa incentivou e incentiva o seguro agrícola em toda a sua extensão de atuação. Joaquim, quer participar também? Sim, por favor. Agradeço aí a fala do Ângelo. Acho que como a gente trabalha com agricultura, como agricultor, a gente sempre tem bastante fé, né? Então a gente não somos incansáveis na busca, vamos dizer aí, por recurso de subvenção. Já foi muito difícil no passado, a gente alcançou aí patamares de crescimento bem importantes e a manutenção disso é fundamental. A gente ainda não tem a previsibilidade do recurso, o montante, o momento, o pagamento, né? São questões que para o agricultor muitas vezes nem são visíveis. A seguradora acaba fazendo toda a flexibilidade aí do momento de conseguir avisar que a subvenção chegou, e muitas vezes esse momento é pós-colheita, né? Quando a gente fala de safra de inverno, né, que o agricultor já plantou no início do ano, já vai colher, e daí a subvenção vai ser aceita, vamos dizer, em um momento muito fora do correto, né? São questões muito difíceis, vamos dizer, para a gente falar, para a gente tratar, mas a gente tem feito. Participamos aí de várias reuniões aí na própria Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização do Ministério da Agricultura. Temos discutido até um outro assunto, que é o Fundo de Estabilidade, né? Para eventos como esse da safra 21, 22 que a gente citou, fossem minimizados, né? Houvesse um aporte maior para atender as seguradoras e resseguradoras que podem ter menos interesse por conta desse momento mais ruim, vamos dizer assim, do cenário. O que a gente identifica é que o agricultor continua a plantar. Isso é perfeito. As seguradoras continuam a aportar, vamos dizer, esses riscos, né? Amparar esses agricultores. E aí temos dificuldade de buscar, nesse cenário, a subvenção e o resseguro. Mas estamos fazendo o máximo e desejamos aí continuar nessa toada. Ângelo, vamos falar e vamos trabalhar para conseguir esses recursos junto com o Ministério da Economia e Planejamento aí. Obrigado.
Maravilha. Ângelo, você quer complementar mais alguma coisa? Você acha que... Eu quero. Eu vou complementar com dados. Então, vamos lá. 2021 foi o pico do PSR. Foi quando o PSR atingiu sua maior área, seu maior valor segurado. E 2022 já não foi assim. 2021, o Estado brasileiro gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais de orçamento para subvencionar o prêmio de seguro rural, 1,2. Se o custo está subindo de produção, se o valor segurado está subindo, porque o commodity está subindo, se eu simplesmente mantiver esse preço, esse volume de recursos, eu não vou estar aumentando, vou estar diminuindo a participação do seguro rural no agro. Então, nós temos que aumentar proporcionalmente ao aumento dos custos, tanto de commodity quanto do custo de produção. Mas não foi isso que aconteceu. Em 2022, já caiu para 1,1. E 2023, 1 bi. E uma lenha para esse dinheiro que está reservado na LOA ser de fato empenhado. Então, nós estamos brigando por isso, porque até isso está em risco, o 1 bilhão. Então, o que aconteceu entre 2021 e 2022? 2021, a área segurada com esse valor foi de 14 milhões de hectares e o valor segurado 68 bilhões. Em 2022, com 1,1 bi, a área segurada foi de 7,3 milhões de hectares, caiu para quase a metade. A gente está mantendo agora, em 2023, 1 bi. Com aumento de custo, vai ser inferior a 7,3 milhões de hectares. Né? Isso se a gente conseguir manter 1 bi. Porque a pedida técnica é, no mínimo, 2 bilhões para a gente voltar, de alguma forma, ao pico que a gente conseguiu atingir em 2021, de 14 milhões de hectares. Aí, pegando as palavras do professor Roberto Rodrigues, a gente planta uma área, vocês me corrigem, porque tem safra e safrinha. Então, na mesma área, a gente pode ter duas lavouras e tem que contar essas duas áreas para o cômputo geral do que vai ser segurado no seguro rural. Quanto é que nós temos hoje? 70 milhões de hectares? 70, 80 milhões de hectares, considerando safra, safrinha, safra de inverno. Né? Então, a gente percebe que esses 7 milhões de hectares que foram cobertos, 7,3, é muito baixo para um país com a dimensão do Brasil, com os problemas que a gente tem. O problema só não estourou na esplanada, é isso que eu acho uma insensibilidade do Estado brasileiro, com a seca que houve na região sul em 2021, 2022, só não estourou violentamente aqui na forma de tratoraço, em um apoio muito mais custoso para o Estado, porque existia um programa de seguro rural que deu amparo a esse pessoal. Só que esse programa está sendo desidratado. Não estou dizendo que é intencionalmente, mas isso está acontecendo. Os números dizem, 2021, 2022, 2023. Vai negar o que os números estão dizendo? Então, aí eu concordo com o Joaquim e o Dilmar. Somos otimistas, mas vamos precisar de uma boa dose de esforço para o Estado recompor minimamente o programa para que a gente chegue aos níveis de 2021 e, ainda assim, mesmo os níveis de 2021, está muito aquém do que a nossa agricultura precisa. Então, realmente, somos otimistas? Somos raçudos? Somos raçudos. Mas nós vamos ter que nos organizar, bater na porta certa, como disse o Dilmar, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, para a gente poder colocar o seguro rural na posição que ele precisa. Na minha próxima intervenção, eu trago mais alguns dados para vocês. Agora, só abrindo um parênteses. Ô, Ângelo, e as cooperativas, elas poderiam ajudar de alguma maneira todo esse cenário que você está trazendo? Nossa, Deus do céu, vocês têm a Francop. A Francop é um espetáculo. Vocês estão organizados na OCB. A OCB faz a pauta, né, da própria frente parlamentar do cooperativismo, assim como a FPA tem o Instituto Pensar Agro, que faz a pauta da própria frente parlamentar do agro. E tudo se decide lá, na LOA, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LOA. Se o Congresso quiser, ele reserva na LDO a caixinha seguro rural como um gasto obrigatório, não contingenciável, né, que precisa ser empenhado, que tem que ser executado, sem choro nem vela. Pode blindar esse orçamento. E depois, quando for discutir o recheio, vi os PLN da vida,
colocar o recurso que precisa ser colocado lá. Então, em última análise, via Congresso e vocês, cooperativismo que dá sustentação, é o povo da sustentação para o Congresso. E vocês estão organizados. Meu Deus do céu, vocês podem ajudar demais. Acho que levar essa demanda para o FRENCOP, o Arnaldo Jardim, o presidente, eu acho que já é um excelente caminho. Maravilha. Exato. E estamos juntos, é só me chamar, a gente dá os números, dá o que precisa, o caminho das pedras, isso aí já está tudo mapeado. Perfeito, vamos fazer isso, com certeza. Você quer complementar, Dilmar? Quer complementar essa colocação? Acho que você está sem som, Dilmar. Opa, desculpa. Eu acredito assim, o cooperativismo tem uma mão pesada dentro de tudo isso, na verdade, né? Ele pode ajudar, ele pode trazer, ele tem um processo de capilaridade muito forte para trazer isso daí, fazer com que tudo isso chegue na mão do agricultor no momento certo. Então, nós temos que tomar algumas medidas, né, Ângelo, para fazer as coisas andarem, na verdade, dessa maneira. Nós tentamos, há um tempo atrás, quando eu participava do grupo de trabalho, ainda no Ministério da Agricultura, com o Alisson Paulinelli, nós tentamos por várias vezes colocar essa subvenção, o grupo tentou, na verdade, diversas vezes, para colocar essa subvenção nas despesas recorrentes, né? Não foi possível porque, né, alegavam que tinha já 95%, 96% de todo o orçamento comprometido nas despesas recorrentes. Mas seria extremamente interessante para a agricultura brasileira se a gente, de alguma forma, trouxesse a estabilidade necessária para o governo. Que o agricultor saiba, no momento que ele está plantando hoje, ele tenha, né? Não podemos sonhar ainda com o primeiro mundo para fazer isso daí, mas tivemos vários estudos de seguro agrícola, experiência do mundo, né? Que a gente deu uma analisada nisso daí. E você vê que o seguro, a proteção chega antes de você tomar qualquer outra decisão. A proteção faz parte da sua decisão, em função da sua proteção. Então, eu acho que nós temos que trabalhar, e a cooperativa, de um modo geral, está trabalhando assim, o CB está capitaneando muito isso, para trabalhar um momento antes de tudo isso. Que é isso que faz com que você traga a certa estabilidade que nós estamos buscando para a agricultura brasileira. E a proteção é extremamente necessária. E com relação à subvenção em si, não quero mudar muito e tomar muito tempo, mas e dar a palavra para o Joaquim daqui a pouquinho, é que, vamos falar assim, independente do volume que tenha que se conseguir, na verdade, quanto mais você conseguir fazer que haja uma adesão por parte do agricultor, naturalmente você vai fazendo as próprias negociações via seguradores e via seguradoras, equalizando isso, os custos no processo final para o agricultor. Eu acredito seriamente de que a gente consegue fazer. Se a gente fizer um programa longo, com bastante estabilidade, de constância, nós conseguimos fazer isso. Concordo, Dilmar. Obrigado. Concordo, Dilmar. Acho que a gente vem nessa toada, né, nesse caminho há bastante tempo e acho que talvez a gente alcance isso esse ano, né? Apesar das dificuldades, Ângelo, nas dificuldades que se criam aí, as oportunidades, né? E nos parece que esse exemplo positivo aí de contribuição do seguro na safra 21-22 foi bem expressivo, né? A gente conseguiu demonstrar a importância, a necessidade desse programa. Se a gente falou aí nos números que você trouxe, né, de 1 bilhão, né, e a gente está falando de 10 de indenização, né, 10 bilhões de indenização, quer dizer, é muito interessante para o próprio governo que isso continue, né? O agricultor, para se manter na atividade, o agricultor, como o Dilmar falou, para comprar insumos de maior valor agregado, né, para ele produzir mais, o seguro respalda todo esse aumento de tecnologia. Agora, não podemos esquecer também que tem programas de subvenções estaduais, que eles podem auxiliar o programa federal, né? Já é o caso de São Paulo, já é o caso do Paraná, outros estados deveriam e poderiam também se iniciar. No Paraná, por exemplo, ainda a gente não tem
a subvenção para a safra de soja, né, Gilmar? É incrível, né? Os problemas que tivemos aí na safra 21-22, e a Secretaria da Agricultura talvez aí possa se interessar em aportar também para a soja no Paraná, que é um dos principais produtores também, e temos risco, né, haja vista que ocorreu. Então, Ângelo, estamos junto aí, vamos buscar por essa previsibilidade, esse aumento de recurso, quiçá talvez dentro do próprio plano safra, a gente deixar isso, vamos dizer, escrito na pedra, né, e que não seja uma pedra de gelo, né, para isso perdurar por bastante tempo aí. Muito bom, eu acho que a gente está iniciando aqui um processo. Eu acho que a partir daqui a gente teve uma demanda, a gente tem que começar a colocar isso para frente para a gente tentar encontrar solução. O Ângelo trouxe uma pedra aqui no sapato de todo mundo, que eu acho que é a hora da gente começar a se movimentar rápido para a gente não ter uma consequência aí no futuro próximo. Ângelo, você tem mais alguma colocação? Você está assim, liderando aqui o nosso bate-papo. A gente traz o problema porque não pode fugir dele, né? Ninguém aqui é avestruz. Então a gente, vamos olhar, mas também tem a solução, porque o orçamento do Estado para o agro, ele é grande. O ano passado, veja bem, quando eu faço a comparação, não estou criticando os outros instrumentos de política agrícola. O ano passado, o PROAGRO gastou 6,4 bilhões de reais. Segurou uma área, se não me falha a memória, de 4 milhões de hectares. Então, vamos começar a pensar em termos de eficiência alocativa dos recursos públicos, né? Nós temos a equalização de juros que levou entre 12 e 13 bilhões de reais. Não estou dizendo que não mereça, merece mais. Mas olha o que nós estamos falando. Um instrumento leva 13, outro leva 6. Esse ano o PROAGRO imagina-se que vai custar 5 bilhões. E o seguro rural, com poder de alavancagem monstruoso, 1 para 50, um instrumento com o maior poder de alavancagem que tem, grito de liberdade do produtor rural, produtor de pequeno porte. Porque assim, não, o PROAGRO é pequeno. Não, 80% das apólices, dos valores segurados pelo PSR, ou são de empreendimentos de até R$325 mil, ou área de até 100 hectares. 80%. Então, é o público que o PROAGRO Mais também segura. Então, nós estamos falando do produtor menos assistido. Né? E vocês me corrijam aí, Gilmar, Joaquim, por favor. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, vamos zelar pela eficiência alocativa do recurso de vocês, da sociedade, do recurso público. Né? Então, vamos trabalhar melhor isso. Então, a solução existe, é só sentar, organizar. Né? Se o executivo precisar de um empurrãozinho, o legislativo tem que dar esse empurrãozinho. Aí é importante usar as frentes organizadas para tal, tá bom? Mas é isso mesmo, Ângelo. Eu já vou pegar o vídeo e já vou levar isso para Brasília. Fala. Deixa só complementando essa fala do Ângelo, é realmente isso daí. Hoje, se você pegar a quantidade de apólices que nós temos de seguro, você não chega hoje a 100 hectares, na verdade, mais de 80% da nossa base aqui, por exemplo, tem um grande volume de agricultores e associados de pequeno porte, e eles gostam do seguro. Não é que eles não gostam do PROAGRO, eles gostam do seguro pela facilidade, vamos falar assim, por tudo, a contratação, o ajuste do negócio, sai no momento certo, na hora do crédito, e as coisas andam de uma forma muito mais tranquila, na verdade. O que a gente notou esse ano, e aí é um choro de cooperativa de crédito, na verdade, Joaquim, me perdoa aí, mas é que os resseguradores acharam que vai acontecer uma catástrofe todo ano no Brasil. E não vai acontecer uma catástrofe. Está aí os números que o Ângelo apresentou, de 14 milhões para 7 milhões. O que aconteceu? Foi todo mundo com uma cultura só. Né? Aquilo que era mais risco, as culturas de inverno, de milho safrinha, de trigo, né? De feijão, alguma coisa, e deixou aquela cultura do soja, que é uma cultura a priori de menos risco, de menor risco, ele, na verdade, deixou fora. E foi só para uma base. Essa base sempre consumiu, na verdade, a subvenção total do governo. Ela nunca foi diferente.
você vinha um contraponto em cima do verão. O verão consome, teoricamente, consome menos subvenção do que as culturas de inverno. Então, a gente tem que, assim, eu não sei se partilhando isso de alguma forma, a gente consegue ajustar, e aí nós temos que, para dentro do Ministério, junto com você, Ângelo, para saber como é que a gente trabalha tudo isso daí, porque o recurso não é muito, e esse pouco que vem, você tem que adequar ele nas culturas de riscos mais suscetíveis. Então, eu vejo com bons olhos, na verdade, de que a gente vai ter que trabalhar muito, é o que você falou, nós temos que tocar e, de alguma forma, tem que as coisas acontecerem. É isso mesmo, Dilmar. A gente tem aí custos, vamos dizer, taxa, né, de precificação de culturas de inverno maiores do que as de verão, justamente por conta dos eventos, né, serem mais frequentes e severos nas safras de inverno, né, a seca principalmente, né, e não tem tanta falta de chuva no verão, como foi uma exceção, né, em 40 anos não se via o que aconteceu em 21, 22, 40 anos, né, então, quer dizer, isso está sendo verificado pelas seguradoras, essa demanda vai para as resseguradoras, temos demonstrado isso e buscado aí uma maior pulverização para uma retomada, aí uma manutenção da capacidade, do apetite das resseguradoras nesse mercado. E acreditamos que, como falamos anteriormente, o fundo de catástrofe, o fundo de estabilidade do seguro rural, poderia também auxiliar nesses momentos de maior perda, né? Para seguradoras e resseguradoras. Essa é uma busca nossa também, além da previsibilidade, né, e aumento de recurso. Então, estamos aí com o cenário aí mapeado, mas aí falta todo o trabalho ser realizado. E o duro, como o Ângelo acho que deixou bem claro, né, é todo ano, né? A gente todo ano tem que fazer do zero, né? Então, vamos ver se a gente consegue aí montar uma coisa que seja mais perene, né? Um modelo, vamos dizer, de maior perpetuidade aí do seguro, né? O nosso tempo aqui está esgotado. Eu acho que daria para a gente fazer mais uns 3 painéis desse. Vamos deixar para outra ocasião. Acho que é o início de uma grande conversa. Quero agradecer muito a presença de vocês, Joaquim, José Ângelo, Dilmar. Obrigado por estar aqui com a gente na 4ª edição do CopTalks Agro. Obrigado, gente. Um abraço para todos, uma ótima semana e um bom dia.